Comportamento adequado à idade. Como lidar com eles? Quais são eles? Esse é o tema da aula de hoje e sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre criança. Toda quinta-feira a gente está aqui conversando sobre criança, sobre a educação dos filhos e sobre desenvolvimento infantil. Já deixa aqui o seu gostei, né? Compartilha com outras pessoas que têm crianças pequenas, tá? Que isso pode estar ajudando elas na educação de suas crianças. Quem estava aqui na aula passada, comenta aqui, deixa nos comentários, né? Você que está assistindo gravado, comenta também. Quem estava na aula passada, nós falamos na aula passada sobre como fazer a criança dormir. Então, como ajudar meu filho a dormir? Como ensiná-lo a dormir no próprio quarto, né? É um processo que eu estou fazendo aqui em casa e que tenho compartilhado nos stories. Quem aí estiver, quem já me acompanha há mais tempo está vendo esse processo. Eu sempre compartilho, sempre que possível, eu compartilho nos stories esse processo. Então, vem também assistir os stories, vem participar e aprender também se esse é o processo que você está por passar ou vai iniciar, certo? Hoje nós vamos falar, eu sempre separo 3 pontos para a aula, né? Inicialmente a gente vai falar quais são os comportamentos comuns. Eu peguei uma faixa etária específica para a aula de hoje. Se você tiver interesse em uma faixa etária, em uma outra faixa etária, coloca aqui nos comentários, você que está ao vivo, e também você que está assistindo gravado, coloca aqui nos comentários quais comportamentos adequados à idade você gostaria de saber e coloca a idade da criança, certo? Então eu vou falar um pouco sobre quais comportamentos adequados à idade de crianças entre até 3 anos de idade, certo? 3, 4 anos de idade. Que são comportamentos que também podem estar acontecendo em crianças maiores, certo? Não são comportamentos exclusivos dessas, mas são mais comuns nessa idade. E depois eu vou falar um pouco, né, como a gente age, né, quando a gente se depara com esses tipos de comportamentos, né, que a gente acha sim inadequado. Para as crianças, às vezes a gente considera inapropriado, mas que são comportamentos adequados, né? Por que eles são adequados a essa idade? E como sair do piloto automático, não é? Como sair do nosso automático e tomar ações mais conscientes, né? Como é que a gente sai desse piloto automático de agir quando a criança faz determinadas coisas e agir conscientemente. Então, eu tinha preparado um roteiro de perguntinhas, né? De perguntas, e até postei nos stories esses dias, para a gente nortear a discussão aqui, a nossa conversa aqui, certo? Então, são falas de mães, né? Que têm crianças pequenas e que eu acredito que vocês podem se identificar também. A primeira fala é assim: meu filho de 2 anos não entende quando digo espere, por favor. Então, às vezes a gente tá andando na rua e a criança quer sair correndo na frente, né? Quer sair correndo na frente, às vezes quer atravessar a rua, coisas perigosas. E realmente a gente vai ter que impedir que a criança muito pequena, né, sem idade ainda de entender, sem ter noções desses perigos que ela corre, e de se defender, a gente vai ter que impedir, vai ter que deter, né? E a gente às vezes diz, espere, por favor, enfim. E acaba que a criança não escuta, sai correndo, sai rindo, sai brincando, e elas não entendem, né? Esse é um comportamento comum nas crianças pequenas, que elas ainda não entendem o perigo, elas ainda não percebem e ainda não... enfim, não tem o desenvolvimento adequado para entender o nosso espere, por favor, que está carregado de meu filho, você corre perigo, o carro pode te atropelar, enfim, inúmeras coisas que podem acontecer e que a gente tem que resguardá-lo, né? Um dos nossos papéis é a segurança da criança, né? Para além da educação, né? A gente tem que garantir a segurança dos nossos filhos e
Esse é um comportamento comum nas crianças, né? De não esperar os pais, de querer sempre ir à frente. E eu vou dizer por que eles querem assim, né? Outra frase que diz é o seguinte: meu filho não pode pegar um lápis que já sai pintando as paredes. Tem criança por aí que faz. Se tem criança, comenta aqui. Tem uma que faz isso o tempo todo. Pois é, as crianças adoram uns rabiscos, né? E tendo lápis à disposição, provavelmente elas vão testar em diferentes superfícies, né? O primeiro comportamento sobre espere, por favor, a criança não esperar, não é? Não esperar, isso seja esperar quando está andando, ou esperar em relação ao tempo, né? A gente diz que espere, por favor, para mãe, eu quero uma mamadeira, quero mingau. E aí, espere. E aí ele não tem noções de tempo ainda, certo? Quando a medida é tempo. E quando é a questão da segurança, eles ainda não têm noções de segurança. Então, por mais que a gente diga, espere, por favor, a criança não vai entender. E isso é muito comum nessa idade, né? De 0 a 3 anos. Outra frase, né, comum que eu tinha separado e a gente colocou lá nos destaques foi: meu bebê faz a maior bagunça, quando chega no armário tira tudo de dentro e eu fico louca. Quem tem bebê e que já passou por isso, né? Quem tem bebê ou quem tem crianças maiores e quando eram menores faziam isso, ou ainda fazem, né? Esses são comportamentos muito adequados. E está muito relacionado também ao primeiro no aspecto de curiosidade, de descobrir o mundo, de saber o que tem por ali, né? De explorar. É um aspecto, né? É um comportamento inato da criança, certo? Que ela já nasce com essa característica de explorar, de buscar, de descobrir o mundo. Então, às vezes nós ficamos loucas, porque o que está por trás dessa loucura toda, né, da mãe? Quando vê a criança derrubando tudo, tirando tudo. É que a gente quer tudo organizado, a gente quer tudo muito arrumadinho. A gente não quer nada fora do lugar, afinal dá um trabalho danado organizar tudo, né? Mas é um comportamento sim adequado à idade, porque a criança está aprendendo, ela está explorando, ela está vivenciando a casa, conhecendo os objetos. No caso dos lápis, né, na parede, ela está testando as cores, as texturas. Então, tudo para ela é teste. Tudo para ela é exploração. Esse é o aspecto principal que a gente tem que lembrar quando a gente fala de comportamento adequado à idade. Que a criança está testando. Isso para com 3 anos de idade? Não, ela vai continuar testando, ela vai amadurecendo e vai continuar testando. Ela vai testar a gente, ela vai testar aquilo que a gente vai fazer mesmo ou não, né? Ela vai testar se é segura, né? Ela vai fazer vários testes porque ela está chegando no mundo e está buscando o seu lugar no mundo. Então, por isso são comportamentos adequados à idade. Outros comportamentos adequados à idade são, e que muitas vezes nos preocupam por questão de segurança, ou nos afetam um pouco por questão de organização, né? A gente quer as coisas organizadas, ou entre outras coisas, né? Por exemplo, subir nos móveis, né? Subir no sofá inicialmente, subir na cama, subir e descer, né? Porque as crianças querem subir e também querem descer, querem explorar o máximo que podem de possibilidades. Então, subir, pular em cima dos móveis também, né? Pular em cima do sofá, pular em cima da cama, correr. E aí é quando ela já vai ganhando mais habilidades e vai desenvolvendo a coordenação motora. Chorar, e aí correr pode ser correr pra rua, correr na hora do banho, né? Correr para não fazer. Chorar
Chorar principalmente nos primeiros meses, né? Aí até que a criança desenvolva bem a fala, o chorar é o principal modo de comunicar-se. Então é por meio do chorar que a criança vai mostrar o que precisa, vai comunicar o que ela está precisando. Então chorar é um comportamento tipicamente da criança. Então, um comportamento, como eu coloquei, um comportamento adequado à idade. Agora, se a criança já domina a fala, né, já domina a comunicação, a gente já estabeleceu isso, e já estimula essa comunicação, o dizer o que está sentindo, dizer o que quer, e a criança vem só com o choro, né? Só com o choro, quer comunicar só com o choro, há que se pensar aí as estratégias para melhorar. Não é mais um comportamento adequado à idade, né? Entenda, é adequado até o momento em que a criança não sabe usar a linguagem verbal, né? Ela vai usar o choro como linguagem dela. Então, chorar é mais um desses comportamentos adequados, certo? Lembrando aí dessa questão da idade. Tirar coisas do lugar, né? Colocar coisas no lugar. Jogar as coisas também é bem típico da idade nessa primeira infância aí, de até 3 anos. Colocar na boca também é muito, muito típico, até os 2 anos de idade, pelo menos. A criança levar tudo para a boca, né? E aí a grande preocupação de não estar colocando sujeira na boca, ou a preocupação do ambiente, né, que a criança está. Quais são as nossas ações quando as crianças fazem esse tipo de comportamento, né? A nossa primeira ação é impedir a criança de que faça aquilo que a gente acredita que vai ser prejudicial a ela. E está correto, não é? Lembrando de 2 aspectos, né? A gente tem que sempre preservar essa curiosidade e a criatividade da criança, enquanto pais, enquanto mães, enquanto professores também, certo? Para não colocarmos os nossos medos na criança. Então, a criança vai subir no sofá, vai subir na cama, vai subir nos móveis. A nossa reação é: para, desce, tira. O tempo todo a gente pode cair na armadilha de estar minando, né, a iniciativa da criança. Esse é um aspecto que a gente tem que considerar na hora que a gente está tomando cuidado. Eu sei que a gente está fazendo pensando muito bem na criança, né? A gente está pensando na segurança, e tem que sim pensar na segurança, mas existem estratégias para a gente pensar na segurança sem tolher essa criatividade e essa iniciativa, certo? Então, um aspecto é a gente colocar todo o nosso medo, né, uma carga de medo na criança, e a gente grita, a gente tira abruptamente, né, a gente a gente faz inúmeras coisas para evitar que a criança se machuque, para evitar que a criança quebre as coisas, né, para evitar que as crianças desorganizem às vezes, né? Então é comum, né, que a gente dê uma palmadinha, né? Algumas pessoas até dizem: ah, mas é bom, pode ser, dar uma palmadinha na mão para alertar ele. Aí não pode mexer, né? É comum, são comportamentos comuns. Então, uma palmadinha, um grito, não é? O aumento do tom de voz: ei, aí não mexe aí não. A gente sempre usa esses tipos de estratégias para manter a ordem, para manter a segurança da criança, e entre outras coisas. Essas são as medidas comuns que nós usamos no nosso dia a dia. E não há nada de errado, né? Se a criança vai correndo para a rua, não há nada de errado nesse aspecto, presta atenção. Se a criança vai correndo para a rua e você não está ao alcance da criança, você vai ter que gritar sim. Grite! Grite porque, em primeiro lugar, está a segurança dela. Então, grite para que ela pare, não é? E não corra o risco de sofrer um acidente. Então, o grito sim é necessário nesse aspecto só, certo? A palmadinha você pode abolir, não há necessidade de bater na criança para ensinar. Na verdade, você está ensinando uma outra coisa, né? Você está ensinando a bater, você está ensinando
que aquilo ali vai causar dor, né? Vai causar sofrimento, vai causar um dano ali, né? Você não está ensinando, na verdade, você está punindo. E o aumento do tom de voz algumas vezes, né? Para que a criança pare, certo? Mas aí é o que poderiam ser alternativas. A gente sempre traz alternativas para a aula. A ideia é que fique curtinha mesmo, certo? A ideia é sair desse piloto automático, né? De agir impulsivamente. De dar um espacinho também em alguns momentos para a criança. Então, eu vou falar de alguns aspectos que eu citei aqui inicialmente. Então, a criança subir no sofá. O que seria legal fazer nesses momentos, né? O que eu poderia fazer? Que eu estimulo a criança e também manter a segurança. Primeiro, supervisionar, né? Mas eu não posso, Simone, estar supervisionando o tempo todo a criança subir e descer o tempo todo, né? Então, começar a ensinar ela como sobe e como desce, ali por perto das instruções, né? Sobe assim, vá, suba. Aí desça, agora desça. E aí você vai treinando a criança a subir e descer com segurança. E aos poucos você vai se distanciando e um momento você vai se sentir segura, né? De deixar a criança subir e descer sozinha. Isso no sofá, na cama, na cadeira. Lembrando que vai ter alguns momentos, né? Alguns móveis, por exemplo, se a cadeira for muito leve, a criança não vai poder subir. Você vai ensinar que aquele espaço ali ela não pode. Então, um aspecto é ensinar. Ensinar como fazer, o que fazer, né? Sair desse piloto automático que a gente vive, né? Do gritar, sei lá, qual estratégia que você usa aí, né? Do piloto automático. Ou da palmadinha na mão, né? Sair do piloto automático e pensar, essa criança está aprendendo. Então, o que eu posso fazer para estimular esse desenvolvimento dela e, ao mesmo tempo, manter a segurança dessa criança? Então, se é mexer no armário que a criança gosta, então você vai dizer em que porta do armário ela pode mexer, ou em que gaveta ela pode mexer e em qual não pode. Conversando, explicando. Olha, filho, aqui nessa gaveta tem facas. Olha, filho, aqui nessa gaveta tem facas. Ui, dói. Ui, corta. Ai, ai, ai. E aí diz, aqui não pode. Olhando no olho. Aqui não pode. Aqui pode. Aí mostra onde pode. Então, se pode mexer numa gaveta onde tenha tampas, né? Ou mexer nas panelas, onde pode, o que não pode. E direcionando para que a criança vá desenvolvendo suas habilidades, né, sua curiosidade, explorando o ambiente e ao mesmo tempo mantendo essa questão da segurança. Então, a criança vai sim mexer, vai pular, vai gritar, vai correr, né? É tudo típico da idade, né? Aos poucos, o que a gente vai fazer é incentivar esse comportamento a ser um comportamento mais adequado. Então, a não mexer, a não quebrar tudo, né? E mostrando o porquê, conversando e orientando no dia a dia. É um processo, educação é processo. Então, não existe nada mágico, né? Outra coisa que a gente acredita é que quando a gente diz a uma criança que é perigoso atravessar a rua e a gente ensina a olhar para um lado, olhar para o outro para poder atravessar, a gente acha que automaticamente a criança aprendeu. E isso é uma atividade, por exemplo, que a gente vai ter que fazer diversas vezes. Às vezes até vai parecer cansativo, não é? A gente vai, nossa, mas eu já ensinei tanto isso. Digam aí uma coisa que vocês já ensinaram para a criança, que esperavam que ele já tivesse entendido e ainda não entendeu. Existem coisas assim, né? Que você ensina e diz assim, já ensinei. Então a pessoa já na próxima vez que erra, já cobra, já quer a prontidão daquilo. E existe um processo para poder a criança aprender. Então, como agir? Como sair desse piloto automático?
Eu separei três coisas importantes, na verdade 4, que são essenciais para a gente sair do piloto automático e tomar ações direcionadas na educação das crianças. Isso desde os comportamentos adequados à idade até comportamentos inadequados, né? A gente tem que sair, tem que sair do nosso automático, aprender e ir aplicando isso no nosso dia a dia. Uma coisa que me ajuda bastante, né? Me ajudou sempre, foi entender sobre a capacidade da criança. Então, entender, por exemplo, que a criança não tem paciência, não é porque ela é a pessoa mais agoniada do mundo e mais impaciente do mundo. Não é porque ela é assim. É porque ela ainda não desenvolveu isso. Então, uma criança muito pequena vai ter ali em torno de 5 minutinhos de paciência. Então, quando a gente sai para um restaurante, a gente sai para a igreja, a gente sai para um ambiente que demora, que tem aquele momento de monotonia para a criança, né? Monotonia. Enfim, que a criança vai ficar lá em meio de adultos, não tem um brinquedo para se distrair, não tem nada nesse aspecto, ela vai ficar impaciente, ela vai chamar atenção, ela vai querer correr. E aí cada criança tem o seu jeito, né? As crianças mais... Vai ter criança também que vai ficar quieta, né? Vai ficar lá na dela, bem quietinha, não é? Não existe um padrão de comportamento único, né? Cada criança vai agir de acordo com o que ela ali consegue, de acordo com o seu temperamento, né? Se é um temperamento mais para fora, mais expansivo, ela vai embora, vai correr, vai querer, né? Participar, conversar, gritar, enfim. E N comportamentos, né? Vai depender do dia da criança também. E a questão da comida, né? Ela vai ser mais impaciente, e aí a gente vai desenvolvendo isso aos poucos. Vai explicando como as coisas funcionam, conversa antes de sair. Tudo isso são maneiras de ir mostrando à criança como o mundo funciona, né? E elas vão se adequando e adequando esse comportamento no seu dia a dia. E vai melhorando, aperfeiçoando a cada dia. Processualmente, não é uma coisa imediata, vai ser processualmente, certo? Então, esse é o primeiro que é muito importante. Outra coisa leva tempo para aprender, não é? Então, a gente vai ter que ir treinando, a gente vai ter que ir conversando, olho no olho, e não esperar mágica, não esperar milagre. Não vai ser em 3 dias, 4 dias. Pode ser que rapidinho eles aprendam. Não vai ser da primeira vez que eles aprendem. A gente, quando está aprendendo uma habilidade nova, a gente leva tempo para desenvolver essa habilidade nova. Então, programar uma live e iniciar, que exigiu de mim, não é? Lá quando eu comecei a aprender o que é o Instagram, como funciona o Instagram, até eu aprender a colocar o título na live, levou pelo menos umas 2 lives, não é? E até me habituar a fazer isso levou mais tempo. Mas para a criança não é diferente, né? A gente não aprendeu a passar batom perfeitamente da primeira vez que a gente passou o batom. Pode ser que alguém tenha já acertado de primeira, né? Mas foram várias vezes. Então, tudo a gente tem um processo de desenvolvimento, um processo de aprendizagem, e a gente tem que ir entendendo sobre isso. O outro aspecto que eu considero muito, muito importante, é uma comunicação efetiva, né? E uma comunicação efetiva é diferente de a gente dar ordens, certo? Ou melhor, de a gente dar ordens e de a gente corrigir. É diferente de correção. Comunicação assertiva é aquela comunicação em que a gente, na verdade, efetiva, é aquela comunicação que a gente olha olho no olho, que a gente ensina e que a gente se certifica de que a criança entendeu. Então, não é só tire o copo da mesa, não é só, guarde o brinquedo, não é só comandos únicos assim. É uma comunicação em que você conversa sobre o processo, é uma comunicação em que a gente inclui a criança e busca, não é, explicar o máximo que pode para a criança, para que ela se sinta parte desse processo.
Às vezes a gente acredita que a criança não vai entender o que nós estamos falando, né? Eu lembro que quando o meu filho era muito pequenininho, ele deitado no bebê conforto, acho que com uns 5 meses, ele ainda não engatinhava. Era quando ele ficava ainda no bebê conforto, ficava querendo descer já, né? E eu ficava na cozinha e conversava com ele, falava que eu estava fazendo o almoço, né? Que estava preparando o banho para ele. Olha, a mamãe está esquentando a água, que você vai tomar um banho. E conversava muito, muito com ele. Então eu contava tudo, eu dizia, ó, a mamãe vai fazer posteriormente, né? Quando ele começou a fazer a comidinha, a mamãe tá fazendo a sua comida, a gente vai almoçar. E aí eu ia falando o que eu tava pegando. E aos poucos, à medida que ele foi crescendo, eu fui incluindo ele nesse processo de organização e de preparação também. Para quem consegue fazer isso, percebe com pouco tempo, né, que ele tem 4 anos agora, e eu percebo que grande diferença fez isso para ele, no desenvolvimento dele. É claro que a gente não tem que comparar isso com todas as crianças, né? Mas eu acredito que se não fosse esse o processo, ele não teria o nível de desenvolvimento que ele tem hoje. Ele não é superdotado, não é o mais especial do que nenhuma outra criança, mas ele tem todas as habilidades desenvolvidas direitinho. Então, é bonitinho de ver, algumas pessoas até se surpreendem, mas é todo um processo, né? Eu tenho consciência de que se eu não fizer, se eu não conversar, ele não aprende. Se eu não comunicar efetivamente, ele também não vai entender, né? E tem perrengues? Tem, todo dia tem perrengue, todo dia tem aprendizado novo, todo dia tem coisas novas para ensinar. Todo dia tem comportamentos adequados para a infância, né? Que a gente quer ainda controlar e fazer com que seja construído aquele conhecimento brevemente, rapidamente, certo? Então, existe tudo isso, mesmo numa comunicação mais efetiva. A gente vai ter momentos em que a criança ainda não vai entender rapidamente, né? Não vai desenvolver isso rápido. Porque a capacidade de desenvolvimento da criança é lenta. A gente está muito no automático, a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo muito rápido. E para a criança não é tudo muito rápido, é tudo processual. E um quarto aspecto muito importante, não é, para desenvolver os comportamentos das crianças, né, como sair do automático e agir melhor, são as ferramentas, né? Então, eu trouxe aqui 3 ferramentas que são imprescindíveis para a orientação e para o cuidado desses comportamentos adequados ou inadequados também, certo? Esses comportamentos que são adequados à idade, mas que a gente precisa direcioná-los, não é? Precisa agir sobre ele para manter a segurança da criança e para manter esse desenvolvimento da criança. Então, as 3 ferramentas são redirecionar, visita guiada e ação firme e gentil. Vou explicar. O redirecionar é no aspecto de a criança vai mexer na gaveta que não pode, na gaveta de facas, ou vai mexer em algum objeto de vidro que pode quebrar. Então vai e redireciona. Filho, vem cá, olha que interessante. E aí mostra outra coisa, redireciona. Ou diz, aqui não, aqui. Aí mostra outra coisa que pode, né? Tira ela de onde não pode e coloca ela para alguma coisa que pode, que seja interessante, que seja legal, certo? Então isso é redirecionar a ação. Pode ser para um brinquedo, pode ser para um outro objeto, não é? Que ela ainda não tenha visto, faz um sonzinho, um barulhinho e leva essa criança para essa outra opção, digamos. Tem uma segunda opção ali, uma segunda alternativa. A visita guiada, ela é muito interessante porque quando a gente diz não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, a criança nunca viu aquele espaço, a curiosidade está ali. Então ela quer, é como se aumentasse a curiosidade dela
para ver aquilo a todo custo. Então, corre o risco de ela ir depois sem a gente perceber e de fato se machucar ou causar um dano à própria saúde, né? Então, isso pode acontecer com materiais de limpeza, não é? Materiais de higiene pessoal, limpeza. Pode acontecer com espaços, né, onde tem objetos cortantes ou vidro. Então, a visita guiada é justamente você levar a criança e mostrar e falar: olha, isso aqui é o material da mamãe, isso aqui é água sanitária, o material da mamãe limpar a casa, certo? Ela serve para isso, mas você não pode, dói, entende? E aí mostra para a criança o que é, né? Ela vai ter a oportunidade de ver, mas vai entender que aquilo também pode ser perigoso para ela, pode ser prejudicial. Então, é nesse aspecto de visitar, mostrar, sanar essa curiosidade da criança, para que a gente não proíba e depois a criança só aumente a curiosidade e vá fazer sozinha, né, sem nossa supervisionar mesmo. E a ação firme e gentil é aquela ação de ao invés de a gente estar de longe dizendo: desce daí menino, a gente chega lá e diz: vamos descer? Aí pega a criança, gentilmente tira do espaço e coloca em um outro lugar, né? Se é pulando na cama e não tá seguro, não é uma coisa segura para a criança, então pega ela, vem cá, tira e leva para um outro espaço, né? Porque quando a gente às vezes fica só de longe, falando, né? E não tem uma ação. E aí, ação. A gente tem que agir em alguns momentos, né? A gente usa muito a fala e acaba que às vezes não age, né? Tem momentos que a gente precisa mais agir do que falar. Então, a ação firme e gentil é nesse aspecto. De ir com gentileza, pegar a criança e firmemente levar ela para um outro espaço, né? Tirar ela daquele espaço ali que ofereça perigo ou que ela esteja fazendo algo que não é tão adequado, né, para o momento. Lembrando, não é adequado porque a gente vai ter a questão de ou segurança ou outros aspectos, né, mas que é adequado no sentido de que é próprio da criança estar sempre em movimento, é próprio da criança estar sempre explorando, é próprio da criança querer conhecer, certo? São esses os comportamentos adequados. E aí são comportamentos adequados à idade que a gente vai conduzindo, que a gente vai redirecionando, que a gente vai fazendo visita guiada, não é? E que a gente vai dialogando muito com a criança, desde muito pequenininha, né? Não é esperar que a criança domine a linguagem para que a gente dialogue, para que a gente comunique, para a gente tenha uma comunicação efetiva, tá bom? Esse era o conteúdo da aula de hoje. Comenta aqui embaixo, né? Deixa sua dúvida, deixa seu comentário se essa aula te trouxe alguma contribuição, qual foi a contribuição da aula de hoje. E eu te encontro na próxima quinta-feira na nossa conversa sobre criança. Beijo, tchau!